meus santos, sentir o poder do Senhor. E ali entoar dos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. G12+. Olá, galera, vamos falar hoje de uma das maiores igrejas do mundo, as Assembleia de Deus. Para isso vou chamar o meu amigo Clay Gilson Gomes. Fala aí, Clay. É isso aí, Filipão. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre uma das maiores igrejas do mundo, pessoal. Eu digo uma das maiores igrejas do mundo, conhecida como Assembleia de Deus. Você vai conhecer como as Assembleias de Deus passaram a existir tanto fora quanto no Brasil. É isso mesmo. Mas para isso, quem vai dar continuidade a esta grande história é o meu amigo narrador Felipe. É com você, Felipe. Eu passo a bola. E assim veio a existir as Assembleia de Deus no Brasil, da Suécia para os Estados Unidos, e daí para o Brasil. Gunnar Wingren e Daniel Berg nasceram em uma época difícil na história da Suécia. Entre 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos e de empregos. A maioria imigrou para o meio-oeste dos Estados Unidos. Era chamada febre dos Estados Unidos. Embora a situação tivesse melhorado, Daniel viajou para lá em 1902, com 18 anos, e Gunnar, no ano seguinte, com 24. Os dois se conheceram em uma igreja sueca em Chicago, no ano de 1909, 10 anos depois da morte do famoso evangelista Divericelli Moody, que viveu naquela cidade. A essa altura, Gunnar já tinha feito teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja em Menominee, no Michigan, e Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Em uma conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. A partir daí, começou a pregar a doutrina pentecostal. Porém, metade da igreja de Menominee não o quis mais como pastor. Assumiu, então, o pastorado de outra igreja batista sueca, dessa vez em South Bend, na fronteira de Indiana com Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Uma de suas ovelhas era Adolf Ludin, que, pouco depois, anunciou-lhe o que ouvira da parte de Deus a respeito de seu ministério além-mar. Por inspiração do Espírito Santo, Daniel foi visitar Gunnar em South Bend e ali ouviu a mesma profecia, que também foi dirigida a ele. Em obediência à orientação recebida, ambos viajaram para Nova York e lá encontraram, de fato, o navio Clement, que sairia na data indicada por Adolf, 5 de novembro de 1910. Por falta de recursos, compraram uma passagem de terceira classe. 2 semanas depois, com miseráveis $90 no bolso, desembarcaram em Belém do Pará, sem saber uma palavra em português e sem alguém para recebê-los no porto. Assim começou a obra das Assembleias de Deus no Brasil. Verão de janeiro a dezembro, enquanto as denominações protestantes históricas começaram seu trabalho na região sudeste, congregacionais, presbiterianos, metodistas e salvacionistas, no Rio Grande do Sul, luteranos e episcopais, e na Bahia, batistas, a Assembleia de Deus começou no extremo norte do país. Os missionários pioneiros eram todos suecos, ao contrário do que acontecia da Bahia para o sul, onde quase todos eram americanos e britânicos. O Pará é 2,7 vezes maior que a Suécia, que tinha, na época, mais de 5,5 milhões de habitantes. Em vez das precisas 4 estações, com as quais estavam acostumados, Gunnar e Daniel encontraram aqui um verão contínuo. Na Suécia, eles adoravam participar da festa que celebrava a volta do verão, entre os dias 19 e 26 de junho, dançando a noite toda ao redor de mastros com enfeites coloridos.
Os dois jovens missionários chegaram ao Pará exatamente quando começou o declínio da economia na Amazônia, devido à queda da produção de borracha, provocada pelos mercados asiáticos. Gunnar e Daniel eram muito diferentes no aspecto físico e nos dotes pessoais. 5 anos mais jovem, Daniel tinha muita saúde e resistência física. Era um ganhador de almas em comum, como diz Gesiel Gomes. Praticava com sucesso a colportagem, venda de bíblias, e o evangelismo pessoal de casa em casa, quase de ilha em ilha, e de enfermaria em enfermaria, quando já tinha 78 anos e estava internado em um hospital na Suécia. Além da mala cheia de bíblias e folhetos, carregava sempre o violão, ao som do qual cantava hinos em português e em sueco para evangelizar. Em compensação, Gunnar era mais preparado e se tornou, naturalmente, o líder do trabalho. Ele era quem mais pregava, quem mais batizava e quem ia consolidando e ampliando a obra com a organização de novos pontos de pregação e congregações. Morreu 30 anos antes de Daniel, quando faltava 1 mês e meio para completar 54 anos. A mensagem completa do Evangelho. Os missionários evangélicos do século XIX foram, em parte, beneficiados pela chamada pré-evangelização, realizada pela Igreja Católica Romana nos 300 anos anteriores à sua chegada ao Brasil, de 1549 a 1855. Os missionários pentecostais foram muito beneficiados pela evangelização realizada pelos missionários evangélicos nos 55 anos anteriores ao início de seu trabalho, de 1855 a 1910. Em alguns poucos casos, o trabalho das Assembleias de Deus começava com a pentecostalização de uma igreja evangélica já existente, como aconteceu com a Igreja Batista Sueca de Soutbench, no início de 1910. Em outros casos, começava com alguns crentes que deixavam suas congregações de origem para abraçar a novidade pentecostal. Foi o que aconteceu em Belém do Pará e em muitos lugares por esse Brasil afora, especialmente nos primeiros anos. Todavia, a maior parte da membresia das Assembleias procedia das trevas da ignorância religiosa e das trevas do pecado e da incredulidade. Gunnar Wingren, Daniel Berg e a geração de pastores nacionais que surgiu com eles não anunciavam apenas Jesus. Pregavam a salvação em Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Esta era a mensagem completa do Evangelho. Tal pregação certamente encontrava guarida entre os cristãos que, à semelhança dos discípulos de Éfeso, nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo, Atos 19, 2, por culpa da omissão de seus pastores. Encontrava guarida também entre os cristãos cujos pastores atribuíam toda a honra ao Espírito Santo sem, contudo, usar a nomenclatura teológica dos pentecostais. O folheto de 27 páginas de Raimundo Nobre. Por certo período houve muito desgaste emocional e de tempo por causa do atrito entre as denominações plantadas na segunda metade do século XIX e as Assembleias de Deus. Houve atitudes precipitadas, exageros e falta de amor de ambas as partes. O encarregado da Congregação Batista de Belém, Raimundo Nobre, acolheu os dois suecos no porão de sua casa e permitiu a participação deles nos cultos, o que redundou na divisão da igreja. Aborrecido e preocupado com a situação, Raimundo escreveu um folheto de 27 páginas contra a pregação de Gunnar e Daniel, e mandou imprimir 20.000 exemplares, que foram enviados para as igrejas evangélicas de todo o Brasil. Gunnar ensinava que a prova do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas. Anos depois, a declaração de fé oficial das Assembleias de Deus amenizou a questão, afirmando que falar em outras línguas conforme a vontade soberana de Deus é evidência do batismo com o Espírito. Da parte dos pentecostais, havia muita ênfase em línguas, revelações, curas e milagres. Daniel chamou de milagre o fato de um peixe ter pulado para dentro do barco quando os passageiros estavam com muita fome. 100.000 batizados em 36 anos. A primeira igreja pentecostal foi organizada há exatos 100 anos, em 18 de junho de 1911, 6 meses depois da chegada dos dois suecos ao Pará, com o nome de Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome dado por William Seymour à Igreja da Rua Azusa, em Chicago, 5 anos antes. O nome Assembleia de Deus foi adotado 6 anos e meio depois, em janeiro de 1918.
Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande como as Assembleias de Deus. Nos 4 primeiros anos, 1911 e 1914, houve 384 batismos nas águas. No final da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados das regiões Norte, Pará, Amazonas, e Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Na década de 20, os assembleanos ocuparam os demais estados do Norte e Nordeste e começaram o trabalho nas regiões Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 33 anos de história, de 1911 a 1944, já estavam instalados em todos os estados da Federação. Na ocasião da 8ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus, realizada em São Paulo, em 1947, o Brasil já era contado como o 3º país em número de crentes pentecostais em todo o mundo, com 100 mil fiéis batizados. Fonte: Revista Ultimato Adaptação. Valtério Barros 2015. Copyright Ad Hortolândia. Todos os direitos reservados. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Hortolândia, Rua 12 de Junho, no 105, Jardim. E com você, meu amigo Clegilson Gomes. É isso aí, Felipe, muito bem explicado, entendeu? Fiquei surpreso com a sua colocação a respeito dessa igreja maravilhosa que é a Assembleia de Deus, que é uma das maiores igrejas do mundo, né? E como você vê aí, entendeu? Todas as histórias aí contada e narrada pelo Felipe é uma história verdadeira, comprovadas em documentos, né, pela Assembleia de Deus. Esse documentário é da Assembleia de Deus, inclusive, né, da CPAD, são as Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Então, como você pode observar aí, realmente, verdadeiramente, é uma igreja de nome e renome. E é uma igreja, pessoal, que tem muitos projetos. E lembrando, através das Assembleias de Deus, surgiu outras igrejas, outras denominações pentecostais. Porque assim, há uma diferença das igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais são aquelas igrejas que trabalham com campanhas, né, com campanhas de envelopes, como a gente vê aí outras denominações aí, né, elas não têm nada a ver com as igrejas pentecostais, né? E as igrejas pentecostal, que foi inclusive a primeira igreja pentecostal no Brasil e no mundo, foi as Assembleias de Deus. Então, o pentecostalismo, né, nasceu aqui no Brasil, né? E é como você vê aí, né? Eles vieram, né, da terra natal deles, né? E aí o país deles lá estava em crise de alimentos. Chegaram aqui no Brasil, foram muito bem recebidos, né? Porque o Brasil é um país acolhedor. E daí então eles começaram a congregar numa igreja chamada Igreja Batista. Porém, na Igreja Batista não tinha aqueles desculpa, não tinha o pentecostalismo. A Igreja Batista era uma igreja tradicional, como até hoje ela é tradicional. Hoje em dia que tem os batistanos, tem algumas igrejas batistas que se desligaram do Ministério Batista e passaram a acreditar no pentecostalismo, que é no Espírito Santo, que é quando a pessoa fala em línguas estranhas, que essas línguas estranhas elas se encontram na Bíblia, entendeu? São consideradas a língua dos anjos, que somente Deus sabe. A não ser se Deus deu um dom de interpretação para que alguém saiba traduzir esta linguagem. Então, por que é uma igreja pentecostal? Toda igreja pentecostal é aquela igreja que crê no Espírito Santo. E então, assim, pessoal, a Assembleia de Deus, ela trouxe o pentecostalismo para o Brasil. É uma igreja pentecostal, entendeu? E que hoje em dia revolucionou o mundo, né? A Assembleia de Deus está em mais de 100 países, muito mais de 100 países. Então é uma igreja que ela está no Oriente Médio, entendeu? Está em todos os mais altos patamares, né? E que através dela também nasceram as outras igrejas
que são aquelas igrejas quando o pessoal sai, funda outras igrejas. Nasceu a Assembleia de Deus do Brasil, né? Que já é outro ministério. Nasceu muitas outras igrejas que pegaram como referência o pentecostalismo das Assembleias de Deus. Então é isso que vocês veem aí, entendeu? Isso é muito bonito. E peço assim, pessoal, se vocês puderem comentar esse vídeo aí no Kawai, eu agradeço muito. Esse vídeo, como ele é grande, ele vai ficar partido, eu vou botar por páginas, né? E é isso aí, nos segue aí, dá seu apoio aí para nós, entendeu? Não em financeiro, como eu sempre costumo dizer, financeiro eu não preciso, graças a Deus. Eu preciso que vocês comentem, dê likes aí, entendeu? Aperte no coraçãozinho aí. E compartilhe, né? Porque histórias como essas, verídicas, eu falo histórias verídicas, não histórias que ficam no anonimato. As histórias verídicas, a gente tem que compartilhar elas, porque a gente vive num mundo de informação, né? E isso é muito bom. Então, é isso aí. Então, fique com Deus, né? Ouça os hinos das Assembleias de Deus, que é muito bonito que eu vou colocar aqui, muito lindo os hinos das Assembleias de Deus. E que Deus abençoe vocês. Um abraço, valeu, Filipão. Muito obrigado aí, e é nóis, e foi.